Antes de começarmos, este documentário aborda um caso real que envolve violência contra uma criança. Nosso objetivo não é explorar a dor das pessoas envolvidas, mas apresentar os fatos conhecidos, compreender como a investigação foi conduzida e reforçar a importância da proteção da infância. Se você acredita que informação de qualidade também pode salvar vidas, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Esse gesto ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas e contribui para ampliar o debate sobre a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Agora, vamos voltar a março de 2021. Era para ser apenas mais uma madrugada na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto a maior parte da população dormia, uma criança de apenas 4 anos dava entrada em um dos hospitais mais conhecidos da capital fluminense. Pouco tempo depois, médicos confirmariam uma notícia que abalaria o país inteiro. Seu nome era Henri Borel Medeiros. Nos dias que se seguiram, uma simples ocorrência, registrada como um possível acidente doméstico, se transformaria em uma das investigações criminais mais acompanhadas da história recente do Brasil. Laudos periciais, imagens de câmeras de segurança, depoimentos contraditórios e uma sucessão de descobertas mudariam completamente o rumo do caso. No centro dessa história estavam pessoas que, em tese, deveriam representar a proteção. Sua mãe, Monique Medeiros da Costa e Silva, e o então vereador do Rio de Janeiro, Dr. Jairinho, nome político de Jairo Souza Santos Júnior. Do outro lado estava o pai do menino, Leniel Borel de Almeida, que desde as primeiras horas após a morte do filho, passou a questionar a versão apresentada e iniciou uma busca incansável por respostas. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquela madrugada de 8 de março de 2021? Como um caso inicialmente tratado como um acidente doméstico acabou levando à prisão de 2 pessoas e inspirando uma lei federal de proteção à infância? Esta é a história do caso Henri Borel. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, dê seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. Antes da tragédia ganhar as manchetes de todo o país, a vida de Henry parecia seguir a rotina comum de muitas crianças. Após a separação de seus pais, Henry Borel dividiu o tempo entre a casa da mãe e a convivência com o pai, Leniel Borel. Segundo pessoas próximas, Leniel era bastante presente na vida do filho e mantinha contato frequente com ele. Enquanto isso, Monique Medeiros havia iniciado um relacionamento com o Dr. Jairinho, vereador da cidade do Rio de Janeiro e figura conhecida na política carioca. À primeira vista, tratava-se de uma família vivendo uma nova configuração. No entanto, conforme as investigações avançariam, relatos de pessoas próximas e elementos reunidos pela polícia indicariam que a convivência dentro daquele apartamento poderia não ser tão tranquilo quanto aparentava. Na noite de 7 de março de 2021, Henry estava no apartamento onde Monique vivia com o Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca. Poucas horas depois, durante a madrugada de 8 de março, o menino foi levado ao hospital Barra D'Or. Segundo a versão apresentada inicialmente, Henry teria sofrido um acidente dentro do apartamento. A narrativa era que a criança teria passado mal após uma queda. Entretanto, assim que os médicos iniciaram o atendimento, algo chamou a atenção da equipe. Os profissionais identificaram lesões que, segundo a investigação posterior, levantavam dúvidas sobre a hipótese de um simples acidente doméstico. Apesar dos esforços da equipe médica, Henri Borel não resistiu.
A notícia rapidamente chegou ao pai. Para Leniel Borel, aquele momento marcaria o início de uma luta que atravessaria anos. Enquanto familiares tentavam compreender o que havia acontecido, a Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a reunir os primeiros elementos da investigação. Ainda nas primeiras horas, peritos analisaram o apartamento, recolheram vestígios e iniciaram a reconstrução da cronologia dos fatos. O corpo de Henry foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde seria realizado um dos exames mais importantes de toda a investigação. O laudo pericial apontou que o menino apresentava múltiplas lesões, algumas produzidas em momentos diferentes. Segundo a perícia, essas conclusões eram incompatíveis com a hipótese de uma única queda acidental. A partir daquele momento, o caso deixava de ser tratado apenas como uma morte suspeita. Os investigadores da Delegacia de Homicídio da capital passaram a trabalhar com uma nova linha de investigação. Sem que a opinião pública soubesse, uma complexa investigação estava apenas começando. Nos dias seguintes, novas testemunhas seriam ouvidas. Especialistas realizariam perícias complementares e os acontecimentos daquela madrugada começariam, peça por peça, a ser reconstruídos. E quanto mais a polícia avançava, mais perguntas surgiam. Nos dias que se seguiram à morte de Henry Borel, a investigação ganhou intensidade. Para os agentes da Delegacia de Homicídio da capital, já não bastava saber como o menino havia morrido. Era preciso entender o que havia acontecido dentro daquele apartamento nas horas anteriores à sua chegada ao hospital. Os investigadores iniciaram uma verdadeira reconstrução da noite de 7 para 8 de março de 2021. Imagens das câmeras de segurança do condomínio foram analisadas quadro a quadro. Registros telefônicos, mensagens trocadas entre os envolvidos e os depoimentos de moradores, funcionários do prédio e profissionais da saúde passaram a compor um extenso quebra-cabeça. Enquanto isso, o laudo do Instituto Médico Legal ganhava ainda mais importância. Segundo a perícia, Henry Borel apresentava diversas lesões produzidas em diferentes momentos, além das que causaram sua morte. Para os investigadores, aquele documento afastava a hipótese de um simples acidente doméstico e reforçava a necessidade de aprofundar as apurações. Outro ponto chamou a atenção da polícia. Pessoas próximas à família relataram que, em ocasiões anteriores, Henry teria demonstrado medo de permanecer sozinho com o Dr. Jairinho. Esses relatos foram registrados e passaram a integrar o conjunto de provas analisadas durante o inquérito. Como qualquer testemunho, seriam avaliados em conjunto com os demais elementos produzidos na investigação. Enquanto a polícia reunia evidências, Leniel Borel acompanhava cada novo desdobramento. Convencido de que havia algo além da versão inicialmente apresentada, ele passou a cobrar uma investigação rigorosa e tornou-se uma das vozes mais presentes na busca por respostas. Em entrevistas, afirmava que seu objetivo era descobrir a verdade sobre a morte do filho e impedir que outras crianças passassem por situações semelhantes. A repercussão crescia a cada dia. O caso passou a ocupar espaço nos principais telejornais do país. Especialistas em medicina legal, direito penal e investigação criminal analisavam publicamente as informações divulgadas, enquanto a opinião pública acompanhava, quase em tempo real, cada novo avanço. Pouco mais de um mês após a morte de Henry, a investigação deu um passo decisivo. Em abril de 2021, a Polícia Civil cumpriu mandatos de prisão preventiva contra Monique Medeiros da Costa e Silva e Dr. Jairinho. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, as provas reunidas indicavam que Dr. Jairinho teria sido o autor das agressões que resultaram na morte de Henry. Em relação a Monique Medeiros, a acusação sustentou que ela teria deixado de proteger o filho, apesar de sinais que, segundo o Ministério Público, indicariam um contexto de violência. As defesas dos dois acusados negaram as acusações e passaram a contestar diversos pontos da investigação, questionando laudos, depoimentos e a interpretação das provas. Como prevê a legislação brasileira, ambos exerceram o direito à ampla defesa e ao contraditório ao longo do processo judicial. Com o avanço do caso, outro personagem passou a chamar a atenção da opinião pública, o próprio Dr. Jairinho. Além de médico, ele era vereador da cidade do Rio de Janeiro e filho do ex-deputado estadual, Coronel Jairo. A dimensão política do caso ampliou ainda mais a repercussão nacional. Meses depois,
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu cassar o mandato de Dr. Jairinho, encerrando sua trajetória como vereador. Enquanto o processo seguia na justiça, o impacto da morte de Henri Borel ultrapassava os tribunais. O caso provocou uma ampla discussão sobre a proteção de crianças em situação de vulnerabilidade. Especialistas passaram a defender mecanismos mais rápidos para identificar sinais de violência e garantir medidas de proteção antes que tragédias semelhantes acontecessem. Foi nesse contexto que surgiu a Lei Henri Borel, sancionada em 2022. A nova legislação criou instrumentos específicos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, fortalecendo a atuação integrada entre escolas, profissionais da saúde, conselhos tutelares, forças de segurança, Ministério Público e o Poder Judiciário. Mais do que uma mudança na legislação, a lei apresentou um marco simbólico. O nome de Henri Borel passou a representar a necessidade de ouvir as crianças, identificar sinais de maus tratos e agir rapidamente diante de qualquer indício de violência. Hoje, anos depois daquela madrugada de março de 2021, o processo judicial continua sendo lembrado como um dos casos criminais mais marcantes da história recente do Brasil. Independentemente das discussões jurídicas e dos recursos apresentados ao longo do processo, uma realidade permanece incontestável. A morte de Henri Borel transformou para sempre o debate sobre a proteção da infância no país. E talvez essa seja a principal lembrança deixada por sua história, a de que toda criança merece ser ouvida, protegida e cercada por adultos capazes de garantir a sua segurança. Porque quando os sinais são ignorados, o silêncio pode ter consequências irreversíveis. A história de Henri Borel não pode ser resumida apenas a um processo judicial. Ela representa a necessidade de estarmos atentos aos sinais de violência, de ouvir as crianças e de agir sempre que houver qualquer indício que elas estejam em situação de risco. Muitas tragédias poderiam ser evitadas se os sinais fossem identificados a tempo. Por isso, este vídeo não é apenas sobre um crime ocorrido em 2021. É também um convite à reflexão sobre o papel de cada um de nós na proteção da infância. Se este conteúdo trouxe informação e ajudou você a compreender melhor esse caso, considere se inscrever no canal. Aqui o nosso compromisso é contar histórias reais com responsabilidade, respeito às vítimas e fidelidade aos fatos, sempre buscando promover informação e conscientização. Obrigado por assistir até o final. Cuide de quem você ama, esteja atento aos sinais. Nos encontramos no próximo vídeo.